gravar também. Muito bem, pessoal. Dando continuidade, então, na nossa disciplina de desenvolvimento web básico, hoje estamos iniciando o tópico de criação de telas utilizando CSS. Então, quando a gente olha para o que iniciamos na última aula, nós começamos a construir, eu fiz como exemplo para vocês, esse início desse projeto chamado MyFood, que é o que eu estou trabalhando na disciplina como exemplo para vocês. E esse era uma homepage, digamos, do site que eu comecei a construir com vocês. Só que o meu resultado desejado, certamente, esse era o resultado desejado, né, da minha aplicação, ele acabou ficando desse jeito. E por que ele ficou desse jeito? Alguém saberia me dizer se eu queria fazer de uma forma, por que ficou de outra? Por que não ficou como eu imaginava? O que o meu site, a minha homepage tem de diferente daquela que eu mostrei anteriormente? Então, eu esperava isso e obtive isso. E aí já começa a surgir ali a coisa, né? Porque não foi formatada, né? Porque não foi formatado, sim, assim, com quase toda a certeza, é porque a minha página não foi formatada ainda como deveria ter sido, né? Ela foi somente colocada as tags, lá a gente já vai dar uma olhada nas tags, ela foi colocada na página. Então, pessoal, a primeira informação para vocês é assim, toda vez que você montar um código HTML e você só for colocando as tags, o resultado desse código no navegador é o resultado que a gente chama de fluxo normal do HTML. Né? Então, ele vai montando aqui, ó, no sentido, da forma visual, né? A forma visual da coisa. Ele vai montando uma página com os itens numa ordem vertical, e isso é chamado de fluxo normal do HTML, tá? O fluxo normal dele segue essa ordem. Cada item que você adiciona no HTML, ele segue esse fluxo. E ele cria, dependendo do componente, ele cria uma coisa na seguinte sequência. A logomarca, por exemplo, ocupou uma linha da minha aplicação. A parte de navegação ocupou uma outra linha. A imagem ocupou uma outra linha. O título prato do dia ocupou uma outra linha. A vitela, outra linha. O preço, outra linha. Ingredientes, outra. A descrição, outra. E o rodapé, outra. Então, observem vocês que, por característica, o HTML puro, no fluxo normal dele, ele fica desse jeito. Daria para dizer que ele fica desformatado? Ali, ó, então, assim, porque quando eu perguntei, né, para vocês de cara, você veja que alguns falaram que faltou o CSS, né? Faltou CSS, certeza. Mas, assim, a falta do CSS significa que ele ficou desformatado? Vocês acham que ele está desformatado ou não? Qual que é a conclusão de vocês ao olhar para essa página agora? Ali, o Alisson já está concordando que, já está acreditando que não, ele não ficou desformatado, né? O que aconteceu que ele fez? Ele ficou formatado no fluxo normal. Perceberam a lógica? Ele ficou formatado no fluxo normal. Ele pode visualmente não ter ficado, eu vou voltar de página, não ter ficado do jeito que eu imaginei, né, no começo, mas ele ficou formatado, ele seguiu aqui uma formatação. E essa formatação que ele seguiu, pessoal, nós dizemos que, por ser um fluxo normal, é o browser que determina que ele deve ficar desse jeito. Então, existe uma formatação, tá? Só que é a formatação que o browser, por padrão, define para ele. Eu posso escolher fazer uma formatação diferente do que o browser me ofereceu, mas, a princípio, o browser formatou de alguma forma. Está no formato retrato e não no paisagem. Aqui é um pouco porque eu acabei
recortando para colocar aqui no slide, Luiz, mas depois a gente vai dar uma olhadinha como ele ficou. Mas ele fica um pouco retrato mesmo, eu concordo com você. Embora o navegador seja paisagem, ele ficou um formato retrato mesmo, né? E aí isso aí, Jorge. Então, assim, ele está formatado e não está. Né? É engraçado, porque, assim, ele não está do jeito que eu quero que esteja, mas ele está formatado do jeito que o browser formata, ponto. Então, essa é a primeira regra. Agora, para fazer a transição, pessoal, entre o que eu quero e o que o browser me entrega, aí sim entra a colocação ali que os colegas falaram, lá, o Leandro, o Alisson, a Gabriele, né? Do tipo, agora eu tenho que usar o CSS, a formatação que o CSS me fornece, para eu fazer a transição entre um ponto e outro, tá? E isso eu faço de que forma? Então, usando o CSS, que é o que o CSS? Então, o CSS é uma abreviação disso aqui, ó, Cascade Style Sheets, né? Cascade Style Sheets. O Cascade Style Sheets, ele é o quê? Ele é uma combinação de estilos. Se você pegar a tradução do Cascade Style Sheets aqui, ó, a tradução dele seria folha de estilos em cascata. E aí você começa a me perguntar, né? Folha de estilos, dá para imaginar que é uma coisa que está criando um estilo. Em cascata, por quê? Em cascata, porque eu posso ter várias formatações, uma que vai sobrescrevendo a outra numa forma de cascata. Então, vocês viram a formatação que o browser tem. Eu mostrei ali no começo. Eu posso, dado que eu quero agora aplicar os estilos, fazer uma folha de estilos que vai sobrepor a do browser. Então, eu já criei uma cascata. Alguém pode fazer uma folha de estilo que sobrescreve parte da primeira que eu coloquei, e assim por diante. Então, ele aplica em cascata os estilos que a gente quer, né? Um pode sobrepor o outro, tá? O Eduardo está me perguntando sobre a atividade ali, Eduardo. Hoje não teremos atividade. Hoje, não é que não teremos atividade. Todo dia tem atividade, né? Vocês têm a atividade do projeto. Então, assim, eu já tenho que ir prototipando, tenho que ir construindo o projeto de vocês, e a informação que eu estou dando aqui é informação para ser aplicada no projeto de vocês. Então, assim que terminar a aula, vocês já vão, então, trabalhar com o projeto de vocês. Agora, para apresentar ou entregar, não tem. A próxima entrega de vocês, entrega mesmo, agora será só no dia 1º de abril. Tá legal? Então, agora é mais assim, a aula e depois, é isso mesmo. Aí depois vocês fazerem atividade, tirar dúvida e assim por diante, beleza? Mas do ponto de entrega, não. Olha lá, o Eduardo já foi. Eu não preciso nem falar mais com ele, porque ele já foi embora. Conversamos, pessoal. Vamos lá. Vamos adiante, né? Não deu nem tempo de eu dar o recado para ele, né? Então vocês veem como é que são as coisas. Mas vamos lá, vida que segue, gente. Pessoal, então falando com vocês aqui é o seguinte. Então, o CSS serve para quê? O CSS serve para você fazer alterações nas suas tags HTML. Você pode alterar cor de texto, cor de fundo, pode alterar fontes, pode alterar espaçamento de parágrafos, pode alterar tabelas, pode alterar o layout, pode ajustar a imagem, você pode fazer uma série de coisas com o CSS. Né? Então, quando você utiliza ele, você tem essa vantagem. E mais, você faz a separação, né, do aspecto visual do conteúdo. Então, a gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso ali, né? Não, cascata é uma coisa que uma coisa vai sobrepondo a outra, né? Então, essa é a ideia de cascata. Indentação, Luiz, a gente já vai perceber lá, indentação é uma coisa que você faz na hora que você está escrevendo o código, para você poder dar uma organização melhor no seu código, tá? Então, depois, a hora que eu abrir o código ali para mostrar, você me chama. Acho que até tem um exemplo aqui na frente que eu já posso mostrar o que é a indentação para você. Mas, a princípio, a indentação é uma estratégia de fazer um código melhor, tá bom? Vamos lá. Cascata, indentação, viajei na maionese aqui. As coisas não são comparativas, não dá para comparar uma coisa com a outra. Depois eu te mostro a diferença daí da indentação. O João Pedro vai poder fazer os exercícios com flex, ao invés de float e tal. Não sei se o professor ia ensinar essa parte também. Então vamos lá, João Pedro. Então, assim, não vou conseguir ensinar tudo, né? Porque
você sabe, talvez aí, se você já está falando de Flex comigo, você já tem uma noção do que é o CSS e tudo mais. Então, assim, veja, do ponto de vista de CSS, um cara que é profissional, profissa em front-end, aí, HTML, CSS e tal, ele vai conhecer o CSS padrão, que é o regular ali, vai saber lidar com float, vai saber lidar com position, com display e tal, mas ele, para ser bom, ele já vai estar mexendo com flex. Esse é um dos passos. Mas mais do que mexer com flex, para ele ser bom mesmo, ele já estará mexendo com grid, né? Então tem o pessoal aí que quer, eu queria utilizar o Bootstrap. Posso? Pode. O Bootstrap é uma ferramenta, um framework para te ajudar nisso. Mas o cara que é bom mesmo em CSS é um cara que manja tudo de flex, de grid, e sabe fazer, inclusive, sem usar o Bootstrap. Então, aí você é bom no CSS, né? Agora, mas eu posso utilizar o Bootstrap? Pode também. Só que o ideal é que você aprenda o máximo que você puder de CSS na disciplina. Eu não vou conseguir ensinar tudo, eu precisaria de um semestre só para trabalhar CSS, tá? Então não dá, mas eu tenho certeza que eu vou ensinar para vocês o essencial e o mais importante do que vocês precisam saber dessa técnica, tá bom? Então é isso. E aí, pessoal, quando fala do CSS, você tem 3 formas de trabalhar. Você tem um modelo que é chamado inline, que você aplica diretamente na tag, o incorporado, que você coloca entre as tags style, no cabeçalho da página normalmente, e a vinculação por folha de estilos. Esses exemplos eu vou mostrar todos para vocês daqui a pouquinho, já na prática. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, e depois vou mostrar na prática. Então, quando eu olho aqui, é só importante você perceber o seguinte, que aquelas 3 técnicas vão sofrer impacto do que nós chamamos de precedência, né? A precedência do código aplicado. Então, você tem 3 técnicas. Lembrando lá, você tem o inline, você tem o incorporado e você tem as folhas de estilo externas. O inline aplica diretamente na tag. O incorporado você põe no cabeçalho e as folhas de estilo você traz de um arquivo externo. Isso cria essa precedência de aplicação. Então, por exemplo, você já sabe que existem os estilos definidos pelo navegador. Então, quando eu crio, por exemplo, lá, um código que eu coloco um H1 e coloco um título dentro dele, né? Então, aqui um exemplo, vocês já sabem disso, que a gente já viu lá no início, mas, vamos supor, eu tenho uma tag aqui, que é a título, né? E ela é um H1, e eu crio no navegador uma outra tag chamada de texto, utilizando o parágrafo, aí você já percebe visualmente lá que o título é bem maior do que o texto, né, do parágrafo. E isso é por quê? Porque já existem estilos que são definidos diretamente pelo navegador. Agora, todo estilo que o navegador tem, eu posso sobrescrever criando a minha folha de estilo. Então, a precedência é, eu sobrescrevo tudo que o navegador definiu. Depois, se eu quiser sobrescrever a folha de estilos, eu posso incorporar CSS diretamente na página, no cabeçalho da minha página. Claro que ele tem que ficar abaixo da chamada da folha de estilo para sobrescrever. E se mesmo assim eu quiser sobrescrever os estilos que estão incorporados na página, eu posso fazê-lo escrevendo diretamente na tag HTML. Então, a precedência, ou seja, aquele que vai ter maior peso na aplicação do estilo, vai ser aquele que for aplicado o mais próximo possível da tag que eu quero fazer a interferência visual, né? Então, essa precedência é bem importante. E aí, se você pegar assim, o modelo inline é isso aqui, ó. Você tem a tag, tá vendo? Tem a tag aqui, e o modelo inline é o style aplicado diretamente na tag. Ó. Esse é o primeiro modelo. Você aplicou diretamente na tag. E aí, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo incorporado lá na tag head do HTML da página, você cria essa tag style e dentro dela você coloca o seu código CSS. Então, essa é uma forma de fazer CSS incorporado na página. E por último, você pode, lá na tag head sua, vincular uma folha de estilos externa, que é o segundo momento, aplicar os estilos nessa folha externa, e a vantagem, ela interfere em várias páginas, tá vendo aí, ó?
Então, eu consigo alterar uma folha de estilos e interferir em várias páginas. Então, esta é uma grande vantagem da utilização das folhas de estilos, né? Ao invés de aplicar ela no cabeçalho da página ou no modelo diretamente na tag. O recomendado, Juniel, é usar esse modelo com folha de estilos. Por quê? Porque você separa o que é visual do que é conteúdo, tá? Então, a regra mais importante é você fazer o mínimo de interferência visual no seu conteúdo, ou seja, você interferir menos possível no HTML. Logo, se você vai interferir o menos possível no HTML, você vai naturalmente utilizar a melhor técnica. E a melhor técnica é você incluir a folha de estilo ao invés de aplicar ele diretamente no conteúdo HTML. Avançando aqui, como eu não quero... exatamente, além de criar padrão, Robson, porque daí, além de você criar padrão, isso facilita. Agora, veja vocês, pessoal, agora eu tenho um exemplo aqui. O que acontece? Se eu quero aplicar o estilo num título H1, por exemplo, né? Então, eu quero aplicar aqui no título H1. É nesse cara que eu quero aplicar as alterações. Para eu aplicar num título H1, eu preciso uma forma de pegar e dizer que é no H1 que eu quero aplicar os estilos. Então, a gente tem no CSS o que é chamado de seletor. Então, o seletor me permite dizer o que eu quero, nesse caso o H1. E depois que eu tiver o seletor, eu abro essas chaves aqui, né? E dentro dela eu faço as alterações no que eu quero. Para fazer essas alterações, o que eu preciso saber? Primeiro, qual propriedade é que eu quero alterar. Depois que eu sei qual é a propriedade, eu tenho que saber o valor que eu vou passar para ela. Então, eu tenho a propriedade aqui e valor. Ó. A mesma coisa da forma como está escrito aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui a propriedade color e o valor azul. A propriedade font size e o corpo 12. Tá certo? Então, eu consegui aqui um meio de pegar o componente A1, com a tag A1, e fazer interferência nele. Eu diria que para vocês, aprender a usar o seletor é um dos primeiros passos para poder fazer a folha de estilos externa. Então, tem que aprender a usar seletor. Mas não é só isso. Você vai ter que, aos poucos, ir memorizando quais são as propriedades mais usadas. Você vai ter que aprender a conhecer em quais momentos tal propriedade pode ou não ser alterada, entende? Então, tem uma série de regras que você vai ter que ir aprendendo até se tornar um bom programador, né, que sabe utilizar bem CSS, tá ok? E a seleção dos componentes CSS, onde você vai aplicar, né, a alteração visual, você pode fazer para elementos do tipo, aqui o H1, se eu fizer H1, ele vai pegar todos os H1s da página e vai fazer as alterações naquele H1. Eu posso criar um modelo de seleção que é chamado de classe, que eu também vou mostrar para vocês na sequência como faz. Logo, todos os elementos que eu tiver incluído com aquela classe seguem essa alteração. Eu posso fazer a aplicação de alterações por blocos, por conjuntos, assim. Então, eu posso alterar H1, H2, H3 ao mesmo tempo. Basta que eu coloque essa vírgula que foi colocada aqui, ó, e aplicar que ele faz em tudo. Eu posso aplicar de forma bem específica, né? Eu posso aplicar para a classe e para o componente. Então, aqui a classe parágrafo mais a minha classe. Ó. Então, eu posso fazer tão genérico quanto ser o mais específico possível. E existem muitas formas de ser ainda mais específico. Isso tudo a gente tem que aprender aí à medida que a gente vai avançar. E aí, aqui, nós já estamos quase terminando essa parte mais teórica, mas seria assim. Visualmente, os componentes podem se comportar de duas formas. Inicialmente, eles se comportam de duas formas, pessoal. A primeira forma que ele se comporta, eu diria para vocês, é o modelo inline e o modelo block. Então, esses dois aqui é certeza
que os componentes se comportam. Então, para vocês terem uma ideia, então, o span aqui embaixo, ó, ele está se comportando no modelo inline e as divs estão se comportando no modelo block. A forma de se aparecer, então, na tela para você. Então, seria assim. Todo componente que estiver no estilo de apresentação display igual a block, vai se apresentar igual eu coloquei a div aqui. Sempre naquele formato linha. Lembra que eu mostrei para vocês que grande parte dos elementos que eu coloquei lá formou linha na minha página? Então, todo componente que a propriedade inicial dele for block, ele vai se apresentar como se fosse uma linha completa do navegador. Então, essa é uma característica dos componentes block. Agora, você pode ter componentes que se mostram na forma inline também. E aí é o caso do span. Então, eu vejo que eu estou dizendo que o span ele está se comportando aqui no modelo inline. Então, eu coloquei aqui display inline, ele está se comportando no modelo online. O display block, ele está se comportando no modelo block. Eu posso mudar. Qual a diferença, então, do block para o inline? O inline, ele não segue exclusivamente o conceito de linha. Toda linha ele coloca um. Não, ele quebrou essa regra. O inline, ele colocou o primeiro elemento na linha, daí depois ele já colocou o segundo elemento, e depois ele colocou o terceiro, e enquanto couber coisas na linha, ele vai empilhando. Então, ele vai colocando na linha. Por isso, a gente chama ele de display inline, né? Mostrar na linha vários componentes daquela forma. E há momentos que nenhuma coisa nem a outra será melhor. Aí sim você terá que recorrer ali ao display inline block. E já na sequência eu vou mostrar para vocês por que em alguns momentos é necessário você utilizar um ou outro, dependendo do que você quer visualmente na sua página. Tá certo? Então essa é uma informação bem importante. Outra observação importante é que cada elemento visual na página, ele é um elemento que tem, junto com ele, um conceito chamado de box, né, ou quadro. Tá? Então, quando eu coloco para vocês lá, digamos que eu coloquei aqui uma tag, que é chamada de P, tá? Chamada de P, e coloco um texto, né, dentro dela. Tá? Coloquei aqui uma tag P. Coloquei o texto. Aí está. A pergunta, ela tem uma aparência, quando você olhar no browser, ela vai ter uma aparência de caixa no browser, assim, vai aparecer como se fosse uma caixa para você, ou vai aparecer apenas a palavra texto para você no browser? O que aparece no browser? Se eu colocar isso aqui lá. Vai aparecer só o texto, só escrito texto, né? Mas ele terá, pessoal, acredite, mesmo você olhando só para o texto, ele será renderizado no browser por um espaço, que vai ser um espaço horizontal, então ele vai ter um tamanho horizontal aqui, ó, que é o espaço suficiente, pelo menos, para ele ocupar a área de texto. Normalmente, se ele é no modelo block, ele ocupa a linha toda, a largura dele. E ele vai ter também um espaço vertical que ele vai ocupar. E por ele ter essa característica de ocupar uma área visual horizontal e vertical, então nós dizemos que todo elemento, seja qualquer um deles, tem esse modelo chamado de box em volta dele. E digo mais, a ideia é que a gente chama de box, mas é uma figura, é um espaço retangular, né? É um espaço retangular. Ele sempre vai ocupar um espaço retangular dentro da página, tá? Seja no modelo block, seja no modelo inline, ele vai ocupar uma área retangular. Se ele ocupa uma área retangular, é certo que todo componente tem o que nós chamaríamos de largura, e aí já é bem interessante você ir pensando em inglês, né, porque você vai ter que definir em inglês, então ele vai ter a largura, que é o width, né, a largura do componente que você está vendo, do elemento, e você terá também a altura desse componente, que aí é o que a gente chamaria de
height, né? A altura do componente. Tá certo? Então, essas são duas propriedades que você já vai começar a se familiarizar logo que começa a mexer com o CSS, mexer com a largura e a altura dos componentes. Depois você vai ter que se preocupar com o posicionamento e uma série de outras coisas, mas você começa por aqui. Agora, dado que você sabe que todo componente tem uma largura e altura, você imagina o seguinte, se eu tivesse aqui do lado deste componente, um outro componente. Ó. Então, eu peguei aqui agora, o que, que eu tenho? Eu tenho, então, do lado deste componente, tem aqui um outro componente, que ocupa uma outra área retangular. Eu posso, utilizando propriedades de formatação visual, determinar, por exemplo, que eu quero uma distância entre este primeiro elemento que eu tinha do segundo que está do meu lado aqui. Correto? Para aqueles que já programam, essa distância entre um componente e outro. O que é isso, pessoal? Aqui, visualmente, já está até bem fácil. Aqui ele já está dando a dica para você dessa distância. Né? O que é essa distância? Não, Sandro. Aí você poderia pensar no PAD, mas o PAD não tem para o papel fazer a distância. O PAD você já vai ver ali que ele é um significado diferente da margem, tá? Quando eu quero distanciar um elemento visualmente do outro, eu vou mexer nisso mesmo que o Leandro falou ali. Eu vou mexer na margem. Quando eu altero a margem, eu separo um elemento do outro, um componente do outro, alterando a margem. Tá? Agora, o que acontece? Pegando a questão do padding que você falou. Pensando na questão do padding. O padding é mais fácil você entender da seguinte forma. Pensem vocês que esta área verde que vocês estão vendo aqui é o tamanho, a área verde representa a borda do tamanho visual que aquele elemento está ocupando numa página. Então, esse é o raciocínio. Pensem que esta área verde representa uma caixa de papelão. Tá? Então, tudo que está para dentro da área verde representa uma caixa de papelão. Você vai pegar essa caixa de papelão e vai transportar taças de vidro, várias coisas dentro dessa caixa. Então, você vai começar a colocar ali dentro dessa caixa, você vai começar a colocar taças ali. Então, digamos que fosse tudo elíptico, né? Então, você teria aqui... bom, deixa eu fazer um pouquinho mais para dentro aqui. Ó. Você começou a colocar aqui várias taças, né? Dentro dessa caixa. Está colocando, está colocando, está colocando. E você vai transportar essas taças de um lugar para o outro. Ora, vocês viram ali que já está tendo contato entre uma taça e outra. E se eu tiver um monte de taça e eu for tentar transportar elas batendo, elas forem de cristal muito fino, deu uma batida, vai quebrar tudo. Então, o conceito do padding é o quê? É que, considerando que essa área interna que é o conteúdo, né? Seria as suas taças. Então, isso aqui seria as suas taças. Você vai, dentro desta caixa de papelão, começar a forrar a caixa com papelão, com papel, com enchimentos que você possa fazer para que esses itens fiquem bem justinhos na caixa. Então, você vai fazer o que é chamado de padding. O padding, a tradução dele é enchimento, né? Essa capacidade de deixar o conteúdo num determinado espaço. O conteúdo dentro daquela caixa, né? Então, o nosso caso aqui, é bem importante você perceber que o padding, ele é diferente da margem. São duas coisas distintas. Padding é uma coisa e margem é outra. E fechando o raciocínio, eu diria assim, que você pode pensar que a margem é algo que ocorre da borda para fora da sua caixa, e o padding é algo que acontece da borda para dentro. Então, este é o raciocínio que você tem que ter quando pensando no modelo box. Né? Você pode ter a área, você tem o conteúdo interno, que é o content, você tem o padding, que é um enchimento que você coloca dentro da caixa, você pode ter uma borda na sua caixa, e você pode ter uma margem, que é o distanciamento de uma caixa para outra. Então, essas são as possibilidades que você tem no CSS. E aí, é claro,
Os detalhes disso aqui a gente vai aprendendo de acordo com a implementação que a gente vai fazendo pela frente. Avançando aqui, pessoal, concluindo a nossa última parte teórica aqui, sempre que você for formatar ou iniciar a construção de uma página HTML e quiser formatar essa página, é bem interessante que você faça o que a gente chama de reset, né? Resetar as configurações de estilo dessa página, tá? E aí, é bem legal você começar a pensar que você tem um modelo de reset, a gente depois vai atrás disso, que é esse, dessa mail web, aqui já tem a URL para você pegar, para você poder tirar aquelas formatações iniciais que existem lá no seu texto. Então, vocês viram ali que tinha uma formatação no navegador quando eu fiz a página, mas eu quero resetar ela, quer dizer, eu quero redefinir. Então, eu crio um padrão para isso. E isso eu faço utilizando o reset. Depois a gente vai aprender a utilizar isso dentro da programação, tá bom? Então, terminei com vocês aqui a parte teórica e agora vou para a parte aplicada, né? É a continuidade, na verdade, de tudo que estamos vendo aqui, mas é a parte aplicada. Querem aproveitar para fazer alguma pergunta dessa parte mais teórica que eu falei com vocês até agora? Aproveitem lá, temos aí um intervalinho, né, uma mudança de um para o outro. Se tiver, já aproveita, me pergunta e eu comento. Se não, tranquilo. Você não entendeu essa do reset, Julielto? Então vamos lá. Me cobra, antes de eu concluir agora essa parte, eu vou falar de novo do reset e você já vai entender um pouco mais. Mas a ideia do reset é, eu quero pegar aquele formato que tem lá no navegador e redefinir ele, começar do zero, tá? Então, a gente vai aprender ali, na sequência, como é que funciona isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto, na aula 3, a aula de hoje. Eu já abri o projeto, criei uma pasta temp aqui. Dentro dele eu vou criar só um código no HTML aqui, um novo arquivo chamado de exemplo com vocês. Só para eu poder, então, nesse código de exemplo, fazer aí um pouco de formatação, né? Para a gente poder ter uma ideia de como é que a gente programa isso daí, tá? Então, relembrando tudo que eu já falei com vocês antes, toda página HTML tem uma estrutura básica. Vamos lá, alguém aí me diz quais são as estruturas fundamentais de um documento HTML. Aí no chatzinho mesmo, vamos lá. Os termos, o que começa no documento HTML? HTML tem que ter, tem mais coisas, além do termo HTML. O body dentro do isso. Ah, não, o Robson já... Ah, o Robson, não seja assim tão agressivo desse jeito, não. O Robson já pegou uma página completa lá, né? Então tá, tem que ter ali todo aquilo que o Robson jogou ali na página, pessoal. Isso é tão repetitivo, o que o Robson jogou ali, que assim, que não adianta eu ficar discutindo com vocês pontos, né? Quem quiser ver a introdução ao HTML, como que é lá no começo, assiste a primeira aula que eu dei, que já vai entender lá o que é a base do HTML. Depois que você acostumou, não adianta gastar tempo mais com isso. Então aqui no Visual Studio Code, se eu digitar aqui, ó, exclamação, ó, coloquei só exclamação e dei um Enter, pessoal, ó, ele já montou toda a estrutura do HTML para mim. Eu não vou ficar gastando tempo mais para escrever isso aqui tudo, né? Então, vida que segue. Vamos adiante e vamos trabalhar. Então, só repetindo aí para quem não pegou, ó, no Visual Studio Code, coloco essa exclamação Enter, está montado ali para mim toda a página, todo o documento HTML. Aí vou só mudar o título dele aqui para exemplo. Ok? E lembrando, se você olhar em aulas anteriores, isso aqui nada é visível para o usuário ainda, com exceção do título. Tudo que a gente quiser que seja visível, a gente vai escrever aqui dentro do body, né? Na linha de número text. Né? A linha 5 e 6 são realmente necessárias? Eu diria para você assim, que a 5 é importante para estilos de navegadores no estilo Edge, por exemplo, que é um modelo mais novo, tá? Então, ela seria menos importante. Agora, a 6 é muito importante. A 6 é muito importante, a gente vai aprender um pouquinho mais na próxima aula, a gente já vai falar de responsividade, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa tag, tá bom? Agora, pessoal,
Dito isso aqui, eu quero escrever conteúdo que vai aqui na minha página. Então, eu poderia começar aqui, ó. Poderia começar aqui colocando um H1, por exemplo, né? H1 e colocar um título aqui. Título 1, tá? Só que eu vou fazer assim, eu vou abrir uma página também aqui e vou pegar conteúdo para eu colocar nessa página. Então, eu vou procurar lá na internet, ó, esse Lorem Ipsum aqui, ó. Lorem Ipsum. Deu uma googada lá, né? Ele traz aqui para mim. E aí, no Lorem Ipsum, eu entrei aqui, ó, clicar aqui embaixo, gerar para mim o código, aí está. O título é Lorem Ipsum, eu vou colocar junto aqui no meu código, ó. Título 1, Lorem Ipsum. E logo abaixo eu vou colocar aqui um parágrafo. Esse parágrafo eu vou pegar o texto de lá também, ó. Eu voltei aqui na página, vou pegar pelo menos aqui essa quantidade de texto aqui, ó, só para eu colocar lá. Copiei, voltei aqui para a página, colei aqui. Vou quebrá-lo aqui, ó, só para ficar visual aqui, para ver o tanto de texto que eu trouxe. Aí está. Muito bem. Aí está. Então, eu tenho o título H1 e um parágrafo aqui, que é esse P aqui. Eu vou duplicar isso aqui 3 vezes, tá bom? Então, eu vou trabalhar com a duplicação desse texto aqui. Para isso, aqui no Visual Studio Code, eu seguro, pressionado a tecla Alt, pressiono o Shift e aperto a seta Page Down, né, para baixar ali, ó. Então, faço isso aqui, ó. Opa, não deu, eu estava fora da página. Alt, Shift, Page Down. 1, 2 vezes, ó. Já dupliquei tudo aqui, ó. Então, onde era título 1, agora vira título 2, e aonde era que vira título 3. O shortcut é esse, né? Eu selecionei o conteúdo Shift, Alt, Shift, Page Down, ele duplicou para mim, colou ali. Ok? Só escrever Lorem, ele gera, se eu escrever Lorem aqui, ele gera tudo isso aqui automático? Ah, que legal, bom saber. Então eu não precisava nem ter buscado lá. É só digitar Lorem aqui, aliás, já tem mesmo, o Emmet já tem. Maravilha, ele já traz a frase para mim, não preciso nem buscar o texto. Maravilha, mais uma, Gabriele. Valeu, vamos adiante, que o tempo ruge, né? Ok? Pessoal, se eu olhar isso aqui agora, esse conteúdo na minha página, eu até estou tirando um pouco do zoom do meu Visual Studio Code aqui, para poder mostrar todo o conteúdo para vocês. Agora, olhe lá. Depois de feito isso, eu quero ver como é que já fica isso aqui no navegador. Vou clicar aqui em Go Live, cliquei, abrindo. Olha como é que ele ficou no navegador, pessoal. Ficou desse jeito, tá? Título 1, título 2, título 3, tá? Aí, a pergunta que eu faço para vocês agora. Essa formatação inicial que ele tem aqui. Ó, veja, o H1 tem uma formatação, o parágrafo tem outra formação, o título 2 tem uma formatação e assim por diante. Eu quero mudar a cor desse título 1 aqui. Então, se eu fosse seguir a lógica do meu código HTML original, eu poderia formatar esse título utilizando a seguinte estratégia. Escrever aqui fonte, tá? Fonte, escrever color e colocar aqui, dentro dessa cor, a cor red. Tá? Fechei, copiei esse fonte, coloquei aqui depois do título 1, ó. Eu já formatei o título 1 com a cor vermelha. Mas para isso eu tive que incluir uma tag adicional do HTML original para ele deixar o título em vermelho. Quando eu olho lá no navegador, olha aí, o título está vermelho. Eu consegui com que ele ficasse vermelho. Mas eu utilizei aqui um estilo de formatação muito antigo, que era lá do HTML original. Então ele continua aqui, mas não é recomendado mais fazer desse jeito. Então a gente nem usa mais isso aqui. Então, apaguei aqui, para a gente começar a pensar nas possibilidades
sem utilizar o HTML puro, utilizando o CSS. Quando eu penso em utilizar o CSS, eu posso fazer o inline, né? Que é aquele modelo que eu falei para vocês o primeiro. O inline, eu escrevi style dentro da tag, digo qual propriedade que eu quero alterar, no caso do color, e vou colocar aqui o nome da cor, ó, blue. Então, este modelo que é incluir o CSS inline, ou seja, diretamente na tag, este não é o recomendado a fazer, mas também não é proibido fazer. Né? Então, numa situação ou outra, pode ser que você precise fazer isso. O ideal é que não faça. Se você chegar à conclusão de que precisa, por alguma razão, faça e boa sorte. Né? Mas a ideia é que também você não utilize esse modelo. Mas vamos só ver o reflexo disso aqui. Eu mudei style para blue, vou lá na página, muito bem, o meu título ficou em azul. Quando eu volto aqui, eu poderia pegar esse mesmo estilo, ó, duplicar para os demais aqui, para os demais títulos, ó, e aí todos eles ficariam em azul. Voltei, ficou em azul. Pergunto, esta é a melhor forma de deixar os 3 títulos em azul? O título 1, 2 e 3? Replicar esse código aqui em cada uma das tags? Não, porque o que eu fiz de errado aqui, digamos, se eu fosse pensar bem? Na teoria, nada de errado, né? Na teoria, nada de errado. Eu coloquei o estilo e pronto. Só que quando eu comecei a duplicar o código, primeiro eu misturei CSS com HTML. Exatamente, Sandro, não é errado, não é, né? Mas assim, eu misturei um pouco do CSS com o HTML. Então, isso é ruim, né? Aí o Juniel está falando, mas só que vai ser complicado para fazer a manutenção depois. Digamos que o cliente não gostou da cor azul. Você chegou lá, mostrou para ele, ele falou assim, eu não quero a cor azul, eu quero o vermelho aqui. Como é que você vai fazer agora para aplicar o vermelho aqui? Você vai ter que vir aqui, ir tag por tag, alterando para aplicar o vermelho. Então, a estratégia melhor para fazer isso aqui não seria usando o inline, seria você vindo aqui no head, a primeira grande alternativa, vir no head e colocar aqui o style, que vai ser daí o incorporado, né? Vem aqui, coloca o style e diz que você quer formatar os títulos H1 utilizando a cor azul. Aí você precisa saber aonde você vai aplicar. Eu quero aplicar no H1, logo eu digo que o elemento que vai sofrer impacto do style é o H1. E aí eu só digo que eu quero que o color dele, a nova cor que o cliente pediu, que é a cor vermelha. Ora, se eu fizer isso, já dá certo agora, sim ou não? Apliquei o vermelho, vou lá no browser, vai estar tudo vermelho? Sim ou não? Essa é a pergunta. Vai sim. Quem mais acha que vai sim? Quem acha que vai não? Diga lá para mim. Lá, o Fábio acha que sim também. Gabriela acha que sim também. Mais alguém? Só essa página. A Tassiane também acha que vai. O Sandro, opa, não, pera lá. Eu não estou dizendo isso, eu só estou perguntando se a resposta é sim ou não. Ah, lá, já começaram a surgir umas afirmações diferentes. Não é sim ou não, né? Ah, lá, já tem gente que acha que não. Certo? Não, por que que sim, por que que não? Quem achou que sim, por que achou que sim? Quem achou que não, por que não? Aham. Vamos ver o resultado disso tudo, pessoal? Olha lá, alguém já está falando em conflito, outro já está falando em cascata. Não sabe a hierarquia nesse caso. Olha lá, o Ricardo, o José Ricardo já afirmou que não, por causa da precedência, que eu falei lá atrás, né? Aí o Fábio, ele vai ou não subscrever? Vamos ver o resultado, então, para ver agora, pessoal? Viramos lá para a página. Olhei. O que aconteceu que não ficou vermelho? A precedência que o José Ricardo falou ali. Qual que é a história da precedência? Tudo que eu quero ser muito específico, eu fui específico aqui. Ó. Eu coloquei a tag azul aqui. Isso é mais específico possível, porque está diretamente nela. Então, mesmo que eu tente aplicar um estilo na H1 aqui fora, eu disse que era para ficar vermelho, mas esta aqui tem maior importância do que aquela ali. Então, ele não aceita. Agora, se eu vier aqui no H1, tirei a inline. Tirei a inline. Qual que vai prevalecer agora?
Agora vai prevalecer aquela externa lá. Se eu tirar essa aqui, ó, também, ó, tirei. Quando eu vou lá, vai prevalecer a mais geral agora. Veja, onde eu tirei já ficou vermelho. Tá vendo? Essa é a precedência. Agora, esta aqui ainda está conservando aquela cor do último em azul. Então, eu posso utilizar a tag inline específica quando eu quero mexer naquele elemento. Aí eu posso fazer isso. E mesmo assim, pergunto para vocês, se eu quero aplicar uma cor específica neste elemento H1, que é diferente dos demais, eu tenho alguma outra estratégia, além de escrever a cor diretamente aqui na tag? Eu consigo fazer de outro jeito isso? Para não misturar? Como é que eu faço, então? Agora veja o que eu estou dizendo para vocês. Aqui, no geral, eu estou dizendo que todas as tags H1 têm que ficar vermelha. Mas eu não quero que a última H1 aqui fique vermelha. Eu quero que ela fique azul sem colocar a tag ali diretamente. O style ali. Como é que eu faço aqui para conseguir deixar esta aqui azul sem colocar esse código aqui? Apaguei o código aqui. Ó. Tirei. Quero que ela fique azul. Como é que eu faço agora? Aí lá, agora o Leandro já tem uma sugestão ali. Utilizar classe ou ID. Né? Então, eu posso fazer coisas do tipo, pessoal. Então, se eu quiser usar o ID, eu poderia fazer lá igual o Leandro falou. Eu poderia colocar um ID para ele aqui. Ó. Ele vai ter um ID chamado título 3. Esse é o ID que eu dei para ele. Eu vim aqui e disse, eu quero que você se chame título 3. Aí, eu posso vir aqui e fazer uma formatação lá na folha, no cabeçalho, dizendo que o título 3, e aí, para chamar o ID, eu tenho que colocar essa hashtag aqui, ó, título 3 vai ter a cor azul, que é o blue. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho a H1 que diz que todo o elemento H1 é vermelho. Mas eu tenho aqui um ID que diz que quando o cara tiver esse ID, ele vai ser azul. Então, se eu olhar, esse tem um ID. Quando eu olho lá, eu vejo todos estão vermelhos, mas este tem a cor azul, por causa do ID. E aí, vejo para vocês quanto essa tag é específica. Se eu pegasse na precedência e jogasse o título 3 aqui, ó, para ficar antes do H1, aí você poderia me dizer assim, ó, aqui o título 3 está antes, então pode ser que porque eu coloquei vermelho aqui, ele sobrescreva o azul lá. Né? Então, se eu vier aqui, ó, ele poderia ter sobrescrito, mas não faz. Por quê? Porque a forma como eu fiz com o título aqui, eu estou sendo muito específico. Eu estou vindo diretamente na tag e aplicando o ID dele ali. Tá certo? Então, veja que a ordem, esse cara aqui é muito mais específico do que o próprio componente, independente da ordem que ele apareça no CSS. Ok? Eu vou deixar ele depois aqui só por questões didáticas, aqui, mas ele aplica especificamente. Alguém perguntou aqui, né? O Juniel tinha falado de renomear ele, põe especificamente no título 1, isso. Então, a gente põe específico com o título 1. E qual a diferença, Tassiane, perguntando, entre classe e ID? Então, veja só, Tassiane. Digamos que agora eu quero mudar a cor do texto aqui. Então, eu quero mudar a cor de todos os textos. Mas eu não quero aplicar necessariamente só utilizando aqui o componente, digamos, né, que esse aqui seja, por exemplo, o parágrafo. Eu quero que ele apareça em outros momentos do meu código, tá? Então, digamos que eu quero criar uma cor padrão do meu site. Então, eu poderia vir aqui e criar uma classe que me dissesse assim, a cor padrão. Então, a cor padrão, e aqui vou chamar assim, a cor padrão, tá? E aí, veja que, diferente do ID, eu coloquei um ponto antes. Essa é uma característica da classe. E aí eu digo que a cor padrão desse projeto aqui, vamos escolher aqui uma outra cor, né? Deixa eu pôr aqui. Vamos escolher aqui nessa lista
Vamos pegar aqui esse brown aqui, ó. Essa cor aqui, marrom, marronzão, tá? Então, digamos que essa é a cor que eu quero, uma cor padrão do meu site. Diferentemente do ID, o ID é assim, pessoal. O ID eu só posso aplicar uma única vez em cada página HTML. Então, eu não posso pegar aqui, esse é o ID do título 3. Eu não posso pegar isso aqui e colocar ali em cima. Aí você fala, professor, eu nem colocaria mesmo, porque ele é o título 3. Mesmo que ele se chamasse aqui, ó, em vez de ser título 3, ele se chamasse só de título e de título, e aqui estivesse aplicado título, eu não posso pegar isso aqui e colocar lá no título 2. Por quê? Porque na página eu só posso ter um único elemento com o ID título. Tá vendo? Sim, aí você teria que criar um ID para o título 1 e um ID para o título 2. Daí tudo bem, Jorge, mas você, com o mesmo nome, você não pode repetir na página. E aí, Tassiane, concluindo a resposta para a sua pergunta, então seria assim, o ID eu só posso aplicar uma única vez na página toda. E já a classe, por exemplo, que é a cor padrão aqui agora, ó, digamos que eu quero que todos os textos tenham essa cor padrão. Eu posso vir aqui e aplicar a classe. Ó. A classe cor padrão. Logo, todos os lugares que eu aplicar a classe cor padrão, ó, vai ficar na cor padrão do projeto. E aí a classe pode ser repetida várias vezes na mesma página. Quando eu volto lá, então todo o meu texto ficou na cor padrão agora, que é esse marrom. Ok? Entendeu a colocação? Ah, perfeito. Então veja lá, Julião, nós já estamos chegando lá. Eu, por enquanto, o que eu estou mostrando para vocês é a utilização do style aqui no head da página, mas nós já vamos para essa outra parte que é a folha de estilos. Então, esse arquivo com extensão CSS é muito importante ser feito e é a forma que vocês devem trabalhar. Eu estou trabalhando aqui no head só para efeito de mostrar para vocês o processo de criação do seletor. Mas nós já vamos criar também o arquivo de folha de estilo, tá bom? Então, nós já estamos chegando nesse ponto também. Agora, pessoal, aqui avançando para eu poder mostrar um pouco para vocês o funcionamento da questão do inline, eu quero que vocês deem uma olhada agora aqui nessa página da forma como ela está formatada. Seguindo aquela regra que eu falei para vocês de linha, observe que tudo está em linha aqui, ó. Eu posso, aqui na visão de programador, de desenvolvedor, olhar para essa página e, naturalmente, colocar o que aqui? Verificar como essa página foi construída. Em qualquer site eu posso fazer isso. Lá no passado muito remoto, a única coisa que você tinha é esse exibir código-fonte da página. Então, qualquer página, você ia lá e tinha que exibir código-fonte. Que ele mostra para você, basicamente, o código HTML e o que tiver mais naquela página. Né? Quando tiver JavaScript, mostra o JavaScript vinculado. Mas ele dá uma visão assim muito de texto para você, né? E eu não quero essa visão de texto. Então, depois de um certo tempo, o Firefox começou, depois o Chrome também passou a utilizar, a incluir uma ferramenta aqui chamada ferramenta de desenvolvedor. Quando você vem aqui, ó, nessa lateral do Chrome, vai ter lá no Firefox, quem estiver utilizando o Firefox vai ter algo muito parecido, você vai procurar mais ferramentas aqui, você vai procurar ferramentas do desenvolvedor, ou pressionar essa tecla de atalho. Quando você seleciona ela, ele normalmente joga para você, jogou na lateral para mim, mas normalmente ele joga aqui embaixo, ó, uma caixa para você com essa opção aqui para você navegar no seu site, tá? Para você visualizar. Eu, quando utilizando, eu prefiro deixar ele na lateral. Então, eu venho aqui nessa setinha, ó, e coloco ele na lateral aqui, tá? Se você pressionar F12, Jorge, vamos ver como que fica o F12. Estou assim, pressionei F12. Tá no meu aqui, verdade. Ele dá o F12, daí eu não acostumei com a tecla F12, tá? Eu acostumei, por incrível que pareça, com Ctrl Shift, Ctrl Shift, Ctrl Shift J. Eu acostumei com a Ctrl Shift J por causa do console e Ctrl Shift I.
ó, que vai para o elementos, tá vendo? Mas o F12 funciona também. Então, é os atalhos possíveis. Outra possibilidade, pessoal, é assim, estou aqui em cima do elemento, ó, clico com o botão direito, tem um botãozinho chamado inspecionar aqui, ó. Pode ver que é o mesmo Ctrl Shift I aqui, ó. Inspecionar, cliquei, ele também vai abrir a janela. Então, veja, tem muitos atalhos aqui para você poder chegar nesse processo de debug. Falando rapidamente da ferramenta, antes da gente entrar aqui na interpretação, a ferramenta tem vários recursos que incluem desde a parte de console, rede, várias outras opções aqui. A gente não vai explorar todas agora, mas a parte que nos interessa nesse momento é o chamado Elements. Elements são os elementos HTML, ou seja, as tags HTML que a gente usou para construir a página. E aqui ele está de uma forma um pouco mais hierárquica, mais organizada. Logo abaixo desse Elements, ele coloca aqui também para vocês outros painéis. Quando eu seleciono Elements, ele tem mais tudo isso aqui adicional ao Elements. Quando eu mudo para console, ele limpa. Quando eu vou para o Sources, ele acrescenta outras coisas. Quando eu vou para o Network, ele acrescenta outras coisas. Quando eu venho no Elements, ele vai mostrar essa janela. Esta janela me permite ir para o Styles, para vários outros itens aqui, ó. Mas eu vou ficar no Styles por enquanto, que é relacionado ao CSS. Quando eu fico nisso, vejam vocês assim, eu posso, de acordo com o elemento HTML que eu selecionar aqui, eu posso ver detalhes dele aqui embaixo. Então, eu posso clicar aqui no elemento, cliquei aqui, ó, ele carrega as informações aqui embaixo do elemento, ou eu posso, com essa setinha aqui, clicar nesse ícone, vir na página, marcar o elemento que eu quero, cliquei, ele seleciona para mim aqui e joga os dados aqui nessa tela. Então, esta é uma das formas de você olhar, então, e inspecionar o elemento HTML que você quer. Quando eu olho para esse elemento, veja que interessante aqui. Ó, eu cliquei, então, no título 3, que aqui é o H1, título 3, elemento. Ele trouxe aqui embaixo várias informações relacionadas ao elemento título 3. Primeiro deles, ele trouxe aqui embaixo, que o H1 tem toda uma formatação, pessoal, que vem do User Agent Style Sheet. Quem é esse User Agent Style Sheet? Vocês têm ideia? Não, não. Ali o José é o CSS. De certa forma, é o CSS. Mas de onde vem esse CSS, né? Esse User Agent Style Sheet, pessoal, é o estilo, o Style Sheet que eu comentei lá na parte teórica com vocês, que vem do navegador. Entenderam? Então, esse User Agent Style Sheet, quem está aplicando é o navegador que está aplicando. Entenderam a lógica? Então, assim, ele já está deixando explícito para você aqui que esse é um estilo aplicado adicional em cima do elemento para você. É exatamente, Luiz, é o navegador que está dizendo que é H1, que o H1 para ele vai ser desse jeito. E esse navegador é assim, daí você vai para um outro de outro jeito. Putz, daí fica difícil, né? Porque ele aplica um estilo, mas que é diferente de um navegador para o outro. Exatamente, Leandro. Daí a gente vai precisar do reset CSS por causa disso aqui, ó. Porque cada navegador define um pouco do estilo, né? Aí, voltando aqui, pessoal, nós temos, então, para o título 3, os estilos que o navegador tinha colocado. Veja que ele aceitou a tag H1 red, ó, ele aceitou o que eu tinha colocado, mas como o título 3 é mais específico, veja que ele riscou aqui, ó, ele riscou o H1 e aplicou o azul por cima. Então, na ordem de precedência aqui, o título 1 sobrescreveu tudo que tinha para trás. E o mais importante foi justamente o ID, né, aplicando lá no exemplo na linha 14. Ó. Então, ele sobrescreveu o outro. Né? Então, eu já tive a interpretação.
E aí, não é muito perceptível, se você olhar bem aqui, ó, outra coisa, aqui no lado, o que, que ele colocou para mim aqui? Ó? Ele colocou aquele model box que eu falei para vocês, tá vendo? Ó? Então, o título 3, o conteúdo dele seria isso aqui, ó, o espaço dele, né? Esse. Ele tem algum pad? Não tem nenhum pad, tá? Ele tem algum border? Não tem nenhum border. Ele tem uma margem? Ele tem uma margem pré-definida para ele ali. Ó. Alguém calculou essa margem e aplicou. Mais uma vez, quem aplicou isso foi o padrão do navegador. E aqui embaixo, ó, você vai ter aqui mais informações, ó, do que está acontecendo com este componente dentro de todo o box dele. Então, ele traz mais detalhes aqui para você do que está acontecendo. Inclusive, diz para você que ele está relacionado à fonte, né, ao estilo de letra chamado Tiles New Roman, tá vendo? Que é o elemento que está sendo usado ali. Bom, com isso aqui, você já tem uma primeira visão de para que serve essa ferramenta de desenvolvedor, para a gente analisar tecnicamente os elementos da página. Posteriormente, quando vocês estiverem trabalhando com responsividade, vai ter mais esse botão aqui, ó, que é um Toggle Device Toolbar. E quando você clica nele, ele altera um pouco aqui a página para você, trazendo aqui, né? O que ele traz? Ele traz um formato de um celular aqui, né? De um smartphone. Então, basicamente, ele deixa uma área de um smartphone, coloca a medida de resolução daquele aparelho, e ele cria aqui um menu para mim que eu poderia escolher entre um ou outro smartphone. Então, eu poderia colocar aqui Pixel 2XL, ou iPhone 678 Plus, ou 678 normal. Aí ele já coloca a resolução para mim da tela, e eu tenho aqui uma formatação no estilo smartphone para saber como é que aquele conteúdo HTML se comportaria a hora que eu abrisse isso no navegador daquele smartphone, tá certo? E aí eu posso fazer aqui a rotação, inclusive, eu quero ver na horizontal. Ó, girei o celular, ele gira, mostra para mim de uma forma ou de outra. Aí eu posso fazer ele scroll aqui, ó, tá? A gente não vai usar isso aqui agora, por enquanto vamos trabalhar mais no modelo HTML, tá certo? Bom, outra coisa interessante para vocês olharem aqui é quando você olha, por exemplo, tanto para o P quanto para o H1, se eu pegar essa aqui, ó, o H1 do título 1, veja que, por padrão, no navegador, ele é display block. Eu pego o P, por padrão, no navegador, ele é display block. O que que isso quer dizer mesmo, pessoal? Por ele ser display block? O que que isso quer dizer? Que ele ocupa toda a linha, exatamente, Glória. Então, aquilo que eu falei para vocês, pessoal, todo elemento na página que for display block, ocupa a linha toda. Eu poderia fazer uma interferência visual nesses elementos aqui. Ir lá na página e dizer aqui, ó, voltei lá na programação, e dizer que todo elemento H1 e parágrafo vão ter um display, em vez de ser display block, vai ser display inline. Vamos ver o que, que ele causa lá na minha tela. Display inline, voltei. Ó, o que, que aconteceu aí? Viram aí? Perceberam que o Loren foi lá em cima junto com o Y lá? Tá vendo? Você está tipo, dando uma função para H1 e para H... Não, na verdade eu não estou dando função, Jorge. O que eu estou fazendo é tirando esta... Ó, veja aqui, se você olhar bem no H1, ó, o que, que aconteceu? Ele sobrescreveu o display block, que era uma característica visual do H1, e sobrescreveu pelo que eu mandei lá, que é o display inline. Tá vendo? Então eu estou sobrescrevendo um padrão do navegador, ó, para este padrão aqui. Ok? É o que eu acabei de fazer aqui nesse estilo agora. Então, eu mudei a forma de como ele apresenta ali esse H1 na tela. E quando você olha para mim aqui, ó, olha que interessante. Ó, se eu abrir mais o browser aqui, ó, tá vendo? Eles perderam todo aquele referencial de que tinha que ocupar a linha toda. Perceberam? Então, aquela mudança ali
mudar para display inline, tirou a característica dele de mostrar linha por linha. Agora, ó, se eu vier aqui na minha ferramenta de debug aqui, agora eu desativar aqui, você vê que tem um botãozinho check aqui, né? Eu vou desativar aquele código que eu coloquei lá no Visual Studio Code, só para ver o resultado aqui. Ó, desativei. Ó, vê que o display block perdeu aquela linha sublinhada, a linha sublinhada ficou aqui atachada, né? E viu que ele voltou a ser como era no padrão do navegador, ó. Então, eu vou marcar aqui. Marquei, aplicou o display inline, sobrescreveu o display block. Desmarquei, desativou esse display inline e voltou o display block dentro do navegador. Voltou a se comportar daquele jeito. Então dá para você ir brincando com esses recursos aqui na página. Ok? Para concluir, pessoal, eu sei que já passou do nosso tempo ali, mas só para a gente concluir agora essa primeira parte, eu pedi mais uns minutinhos para vocês aí, até as 9, daí eu paro às 9 para a gente fazer um intervalinho. Vamos pensar agora só em mais uma situação. Se eu voltasse aqui no meu navegador, eu vou tirar esse display inline geral aqui desses elementos para conservar a característica deles. Digamos que eu colocasse aqui na página alguns elementos novos, né? Vou colocar aqui uma div, que eu vou chamar de div1, tá? Vou pegar essa div, duplicar aqui, tá? 3 vezes, então div1, 2 e 3, e vou criar aqui também um span, tá? E vou chamá-lo de span1, daí vou marcá-lo com span 1, 2 e 3 também. Ó, então são 2 elementos diferentes, adicionais aí, né, que eu estou colocando na minha página. Olhando para o padrão, vamos ver como é que fica isso aqui na página. Olha lá, olha como é que ficou aqui. Veja que esses 2 elementos, eles já têm, por natureza, uma característica diferente. Assim, embora eu não tenha a descrição total deles aqui, ó, tá? Mas eu já sei, por exemplo, que o div ele já está com o display block. Ó. Ele já colocou lá, div e ficou com o display block. Ó, display block, display block. Quando eu venho para o span, veja que o span, ele diz para mim que o navegador não aplicou nenhum estilo do span. E olha lá como é que o span ficou. Ó. Ele ficou tudo na mesma linha. Ó. Span 1 numa linha, span 2 na mesma linha, e span 3 na mesma linha. Div1 ficou numa linha, Div2 noutra linha. Por quê? Por causa do display block, ó, que é o que eu estou falando para vocês. Agora, o que isso implica na hora de formatar os elementos? Vamos primeiro aplicar aqui uma cor. Então, digamos que eu quero aplicar uma cor na div. Então, vamos vir aqui, vou pegar a div e vou aplicar uma cor. E a cor aqui, vou colocar um violet aqui, ó, né? Na div. E vamos colocar uma cor... Não, desculpa, não quero colocar cor. Quero colocar background color. Tá? Cor de fundo aqui, desculpa. Background color. Vou no span e quero aplicar uma cor de fundo nele também. Background color green. Então, vou aplicar aqui o verde. Né? Veja que, inicialmente, eu só apliquei a cor neles. Quando eu olho lá na tela, essa cor de fundo vai me mostrar exatamente o box de cada um. Observe. A div3 é um box que ocupa a linha toda, a div2 é um box que ocupa a linha toda, um div3 é um box que ocupa a linha toda. Agora, o span é um box que ocupa só um pedaço da linha, o span 2 ocupa só um pedaço da linha, e o span 3 um pedaço da linha. Então, por natureza, eles têm um box aqui. A gente sabe que eles têm um box, porque eles são retangulares. Mas esses boxes do div ocupam a linha toda. Esses boxes do span ocupam só um pedaço da linha. Tá vendo? Aí, digamos que eu quisesse agora interferir nas divs. Quero colocar uma largura nas divs. Ó. Então eu venho aqui e digo que o width das divs agora será de 150 pixels. E a altura, o height deles, vai ser de 150 pixels também. Então vai ser retangular. E se eu quisesse fazer a mesma configuração no span, eu poderia vir aqui e colocar. O span vai ter 150 pixels e o height, a altura dele, de 150 pixels. Quando eu volto aqui, o que aconteceu? Perceberam alguma coisa?
Eu não apliquei um tamanho nas divs e um tamanho no span? Sim ou não? E por que que não pegou? Alguém tem ideia do porquê que não pegou? No span, pelo menos na div pegou, né? A div pelo jeito, ó. A div 1 deve estar ocupando ali um espaço, ó. Quando eu coloco o mouse em cima, ele está dizendo que ele tem 150 por 150. A div 2, 150 por 150. 3, mesma coisa. E o span, veja que o span ignorou totalmente a medida que eu coloquei aqui, ó. Até está dizendo que eu coloquei, mas ele não pegou. Não é o span que é limitado, tá vendo, Jorge? Que coisa interessante. O span não é limitado. O problema do span é o quê? Comparado com o div. Que todo elemento que é block, ele tem uma característica. Ele aceita altura e largura. O complemento que é inline, ele fica na mesma linha, mas ele não aceita a altura e largura, tá vendo? Então o span inline, eu até coloquei, mas ele ignorou totalmente. Loucura, né? Aí você perguntasse, puxa, professor, mas e se eu transformar a div, então, no inline? O que vai acontecer se eu mudar a div para display inline? Olhe lá. Fui lá, peguei a div e alterei aqui a propriedade display dela. Display inline agora. O que vai acontecer com as minhas divs que tem largura e altura? Voltei lá, ó, sumiu tudo, cara. Ah, professor, eu estou me batendo aqui, não estou conseguindo, meu site sequer nem aceita as medidas que eu coloco. Por quê? Claro, porque depende das características, né? Se a característica, se você mudou ele para display inline, mesmo que você queira aplicar medida, não aceita, ele não vai, tá? Então é assim, pessoal. Neste caso específico, a alternativa seria, ao invés de utilizar display inline, usar o display inline block, que é um meio termo entre inline e block. Ele fica na mesma linha, mas ele aceita formatações de largura e altura. E eu poderia fazer o mesmo aqui, ó, com o span. Tá? Eu vou fazer aqui, voltei. Olha que maravilha, que coisa beleza aí, ó. Viu? Consegui colocar tudo inline e ainda assim dar formato para eles de altura e largura. Tá vendo? Ó, que beleza. E eram elementos distintos, né? Então você tem que acostumar muito com essa ideia de como é que você lida com o que é inline e o que é em block. Ok? Agora falando ali, Luiz, sobre o fato de ele aceitar o reset CSS ou não. Então, assim, pessoal, o que é o dito do reset CSS? Pensem da seguinte forma. Digamos que eu resolvesse usar uma div dessas para fazer o header da minha página. Então, vamos colocar aqui, ó. A div 1 vai ser o header da minha página, tá certo? Então, primeiro que a div, vamos colocar uma classe para ele aqui, vai ser um class, vou colocar aqui header, que eu vou chamar ele, eu poderia usar ele como header direto, mas eu vou colocar uma classe aqui, header para ele. E aí, essa classe header, eu vou dizer o seguinte, ó, primeiro, ele vai ser o display dele vai ser block. Okay? Se eu disse que é display block, ele vai ocupar a tela toda. O background color dele vai ser outro agora. Então eu vou colocar uma cor hexadecimal aqui agora. Coloquei só o FFF para poder dar início a uma cor branca. Quando eu faço a cor aqui, eu posso vir nesse seletor e selecionar a cor agora. Venho aqui na barra, faço a tendência, que é uma cor laranja aqui, clico para escolher a cor, ele vai montar no modelo RGB para mim. Se eu clicar em cima aqui no Visual Studio Code, aí ele muda para hexadecimal. Eu quero ela no modelo hexadecimal. Então está feito aqui. Salvei, fui lá na página. Quando eu volto na página, o que está acontecendo? Opa, não consegui. Aí ele ficou inline. Perceberam que ele ficou, ele jogou tudo para baixo, ele ocupou a linha toda? Só que eu estou com uma largura de 150 pixels nele. Eu vou tirar essa largura para ele ocupar a linha toda. Eu vou lá, vou mexer nessa propriedade dele aqui. O width dele, a largura dele, eu vou dizer que ele tem que ocupar 100% da área disponível da página, a largura. Aí está. Ele está ocupando 100% da largura. Pergunto para os senhores.
a div 1, que eu vou usar como header da minha página, está ocupando 100% da largura da página? Sim ou não? Parece que não, outros já afirmaram que não, né? Não tá, pessoal. Não tá. Eu disse que ele tem que ocupar 100%, mas ele não tá. Por quê? Porque vocês perceberam que tem uma margem branca aqui, ó. De onde vem essa margem branca? Alguém sabe me explicar? Ali, o Leandro já deu a pista lá, do navegador. Algum código lá no navegador, pessoal, disse que tem que ter aquela margem branca, ou um padding que seja branco ali, né? Pô, mas eu não quero isso na minha página. Como é que eu faço agora? Alguma sugestão de como é que eu tiro essa margem branca aqui da página? Alguma ideia? Aí entra a hora do reset. O reset, pessoal, é um modelo de configuração que já configura tudo meio padrão, assim, para o browser começar sem essas interferências. Eu posso ir na mão e escrever o reset. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar em todos os elementos, só para vocês terem uma ideia, então eu vou usar aqui um asterisco. O asterisco significa todos os elementos da página. Eu quero que você coloque um border para mim, uma borda. Border. Aí ela vai ser de um pixel sólido. O que mais que eu preciso dizer para ele? Só um pixel sólido ele já vai desenhar, né? É isso. A cor também. E a cor aqui, vamos colocar aqui uma cor, e aí vamos selecionar aqui na paleta, um vermelhão escuro aqui. Tá? Ele vai colocar isso aqui. Um pixel, uma borda de um pixel em volta de todos os elementos. Ó, quando eu olho na página, vejam vocês que ficou uma bordinha vermelha em todos os elementos agora. Só que ele tem umas margens, assim, ó, do título 1 para o texto, aqui ó, tem uma margem que não fui eu que coloquei, foi o navegador. Tem essa borda na lateral, aqui, ó. E aí eu poderia, ir programando assim, tentar pegar lá a tag buddy, por exemplo. Vamos tentar aqui a tag buddy, vir aqui e dizer, ó, na tag buddy, que é o corpo da página, você vai ter uma margem 0 e um padding, que é o enchimento 0. Ok? Quando eu volto lá, dei uma olhada, o que aconteceu? Opa! Já mudou um pouco aqui, né? Já começou a fazer uma mexida no que o browser, que o navegador tinha definido para mim. Só que é óbvio, eu poderia tentar zerar tudo que o browser já mandou, mas eu vou gastar muito tempo e talvez perca tempo até para definir. Então, uma pessoa lá no passado, chamado Eric Meyer, né? Então vou pegar aqui, Reset CSS. O Eric Meyer e a esposa dele definiram esse código aqui, ó, que é padrão deles, que faz justamente o que é chamado de reset. Então, Eric e Catherine Meyer, né? Esse código HTML que está aqui faz tudo aquilo que eu falei para vocês. A margem, pad, border, vai zerando tudo. Ó. Então, a gente pode copiar isso aqui e levar para lá que esse código é o código que nós chamamos de reset, ou seja, um padrão para aplicar lá no nosso site. Agora, você também pode, tem uma forma diferente de vincular só uma URL que tem esse código. Mas como eu quero mostrar para vocês a vinculação de arquivo, eu vou copiar daqui e vou lá para o meu exemplo. Tá? Copiei, vim aqui no editor e eu poderia colar ele aqui, ó, logo aqui nesse lugar onde eu fiz essas alterações. Podia fazer isso aqui. Ó, coloquei, olha quanto código CSS que entrou a mais aqui na minha folha de estilos agora, no cabeçalho da página. Tá bom. Se eu for lá olhar agora, ó, como é que ficou a minha página com o reset. Veja o título, o tamanho que ficou o título comparado com o parágrafo. Sumiu as margens, sumiu tudo, não sumiu? Perceberam? Ou seja, agora eu dei um reset, né? Eu redefini o comportamento da página. Tá bom? Ora, pessoal, dado isso, o que acontece? Basicamente, o mais importante aí,
Tudo bem, eu posso fazer isso que eu fiz aqui, que é colocar esse CSS do Meyer junto com o meu estilo. E poderia continuar colocando ele aqui no cabeçalho da página exemplo. Mas veja quanto código só de style eu já tenho aqui na minha página. Pelo menos, umas 90, 80, 90 linhas de código CSS. Então, a minha página começou a crescer, e eu tenho, na parte de baixo, as tags HTML, e na parte de cima, o CSS. Só que começou a crescer demais. E tem mais. Eu, daqui a pouco, vou precisar usar muito comando desse aqui em outras páginas. Então, não é interessante fazer a estilização incorporada, ou seja, no cabeçalho da página. Como é que eu faço, então, para não ficar com ele no cabeçalho da página? Eu venho aqui e, junto ao HTML ou numa subpasta, eu crio aqui um novo documento, ó, um novo arquivo, e eu vou chamar aqui um de reset.css, que é o primeiro, e vou criar um outro também, chamado de estilos.css. No reset eu vou colocar só o código lá que eu copiei do site. Ó. Venho aqui no reset, colo aqui. Então, eu estou com o código ali. Lá, aqui nessa página, daí eu já não preciso mais desse código do reset. Então, até aqui, ó, posso apagar. Posso voltar agora e pegar tudo que eu tenho de estilos aqui, que estava no cabeçalho da página, apagar daqui e colocar lá na minha página de estilos. Agora, vejam vocês, se eu tenho os estilos numa folha de estilos separada, se eu tenho o reset numa folha de estilos separada, então, basta que eu substitua aqui, ao invés de utilizar a tag estilos no cabeçalho do meu HTML, trocar isso aqui por isso aqui. Ó. Primeiro, um link de referência para quem? Para o meu reset.css. Fiz o primeiro. Segundo, um outro link de referência para quem? Para a minha folha de estilos.css, que é o que eu estou produzindo. Logo, se eu fiz corretamente a vinculação, né, do link reset do estilo, quando eu volto na minha página agora, veja que agora na página HTML eu não tenho nenhum código CSS mais. Ó. Ficou só HTML e esse link com as folhas. Quando eu volto na minha página, ela continua formatada. Tranquilo até aqui, senhores? Entenderam a lógica do processo? Espero que com isso aqui eu tenha feito a chamada introdução do que é o CSS, né? E deixado para vocês assim, uma visão de como funciona o CSS nos navegadores, né? De como de como é que você aplica. Claro, tem muita coisa para aprender, pessoal. Mas eu acho que aqui deu para vocês terem uma ideia do impacto, né? De como é que é esse CSS, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui, fazer um intervalinho com vocês de 10 minutos, já são 9h05. E a luta para aplicar, Luiz, é um outro momento, né? Vamos lá, se você entendeu, é a primeira parte. Agora, vamos começar a trabalhar para poder fazer isso funcionar, né? Tá certo? Então, encerrado aqui, pessoal, eu vou interromper essa gravação, que é a parte mais teórica da aula. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. E depois de feito esse intervalo de 10 minutos, nós voltamos, eu vou fazer um pouco da parte prática com vocês no projeto. Não vou fazer muito, não, vou fazer só uma introdução ali, tá? Mas acho que, por enquanto, isso daqui já é suficiente para vocês terem um pouco de ideia, tá bom? Tá, posso sim, Felipe. E vou dizer mais para vocês aqui, ó. Aproveitando já que você fez essa pergunta para mim, eu depois vou atualizar lá o projeto para vocês, ó. Esses códigos que eu coloquei para vocês aqui, vocês vão poder depois referenciar, mas eu já disponibilizei, se vocês entrarem lá no portal, vocês vão ver que tem uma página chamada Repositório de Códigos. O Repositório de Códigos aponta para o meu GitLab. Então, quem não se inscreveu no meu GitLab ainda, vai lá, ó, aponta para o meu GitLab. No meu GitLab, da aula de desenvolvimento web básico, que é a disciplina de vocês, eu já disponibilizei a aula 1, 2 e 3. Na aula 3, inclusive, já tem uma versão de código que tem ali, ó, já o reset, tem os estilos, que é o que eu vou fazer agora da terceira aula. E dentro de exemplos aqui, ó, ele já tem aqui um pouquinho parecido ali, parecido com o que eu fiz hoje com vocês em aula,
O código HTML, ele é um pouco, talvez ele tenha alguma variação, mas ele é muito parecido com o que eu fiz em sala com vocês hoje. Então já vai servir aí para vocês irem se referenciar. Então visita lá, o recurso para vocês é aqui, ó, GitLab com Giuliatore 2021, disciplina de web. Aí está o URL para vocês. Faça um intervalinho agora, a gente volta daqui 10 minutos. São 21h05, a gente volta 21h15 para a parte prática, tá bom? Parei, falamos daqui a pouco mais.